Olá, você que nos acompanha na plataforma Gonçalves Dias, sou a professora Josefina Oliveira, professora de língua portuguesa. Estou aqui mais uma vez para a nossa aula do nosso projeto Atividades Curriculares, uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão. Para você que nos acompanha nessa plataforma. Por isso que eu sempre digo, siga a plataforma Gonçalves Dias, siga o Instagram, siga no YouTube, dê o seu joinha, compartilhe com quem você acha que esse conteúdo vai ajudar, tá? Hoje nós vamos falar sobre crônicas e notícias, ainda dentro do estudo de gêneros diversos, né? Eu já coloquei para vocês que gêneros textuais estão associados aos diversos tipos de textos com os quais nós lidamos diariamente. E toda vez que você pensa num gênero, você associa aí finalidades sociais. Todo gênero cumpre um papel social. E o que seria a crônica e o que seria a notícia? É isso que nós vamos fazer em termos de reconhecimento de característica. A crônica é um texto de natureza narrativa, só que ela tem uma particularidade. Ela nasce normalmente de uma situação do nosso cotidiano, que normalmente nós chamamos de uma situação pitoresca. Então, a partir de uma situação banal, né, de um levantar, escovar os dentes, tomar um cafezinho, certo? Às vezes até no ponto de ônibus, e aí a partir daquele momento que você está vivendo no seu cotidiano, você começa a contar uma história. E normalmente essa história traz para o leitor um processo de reflexão sobre a vida em sociedade. Então, essa é a característica principal da crônica, né? Em termos conceituais, nós temos aqui, ó, a crônica é um gênero textual que retrata acontecimentos do cotidiano. Então, essa é uma característica fundamental para reconhecimento da crônica. Ela vai tratar de uma situação cotidiana da nossa vida, né? Do nosso dia a dia. Na verdade, está tendo até redundância quando eu digo cotidiano do nosso dia a dia, porque o cotidiano é exatamente isso. Com um caráter crítico. A ideia do crítico é muito no sentido de refletir sobre a vida em sociedade, certo? Ou também num caráter humorístico, porque eu também posso trazer a crônica dentro de uma situação de hilário, dentro de uma situação de algo engraçado, dentro de uma situação assim mais leve, né? E não tão formal em termos de processo reflexivo. É um gênero que passeia entre o jornalístico e o literário. Por que isso? Porque, na verdade, parte de uma situação real, certo? Então, aí nós teríamos a característica jornalística, mas tem uma finalidade de refletir sobre aquela realidade numa perspectiva de quem escreve, do cronista, no caso, né? E aí, normalmente, o cronista ele vai utilizar linguagens figuradas, ele vai utilizar metáforas, aí nós vamos ter a caracterização da estrutura literária. Então, basicamente, é um gênero que fica entre o jornalismo, o gênero jornalístico e o gênero literário, tá? No caso, tematiza situações cotidianas, traz uma linguagem leve, isso é uma característica da crônica, ela traz uma linguagem leve, significa dizer que ela não precisa ser formal, normalmente linguagem com marcas de oralidade, certo? Porque a ideia é exatamente fazer com que alcance uma quantidade maior de leitores, o público mais abrangente, né? O uso de um nível de coloquialidade e a linguagem é bem-vinda nas crônicas, né? Fazendo essa associação aí de uma linguagem mais espontânea. É uma narrativa curta, então é outra característica. A crônica ela não é um texto muito longo, como, por exemplo, o romance. O romance é um livro, certo? Composto por vários capítulos, né? A crônica não. A crônica é um texto bem curto. Normalmente, você tem uma página e meia, publicado às vezes em jornais, certo? Então, se caracteriza por uma narrativa curta, com poucas personagens, né? Tem por objetivo refletir sobre esse cotidiano. Segue basicamente a estrutura do gênero narrativo, que é a apresentação da história, né? É o início ali, aí nós vamos ter a complicação daquela situação, nós vamos ter o clímax e depois o desfecho. Então, do mesmo jeito que você tem um conto de fada, que é um texto narrativo, você tem um conto, de uma forma geral, certo? Você vai ter início, meio e fim, nós vamos ter também na crônica esses momentos. Associando aqui, né, a apresentação, que são os elementos iniciais, certo? Na identificação das personagens, identificação do contexto em que está acontecendo aquela situação. Nós temos o enredo, que seria as ações que vão
acontecer ali que você vai trazer. Nós teríamos ali até dentro desse enredo o próprio clímax, né, o ponto principal que você está contando, e depois tem a resolução daquela situação, que seria o desfecho aí, que é o próprio encerramento da história, tá? E aí eu trouxe aqui um exemplo de uma crônica de Clarice Lispector, que é uma das maiores referências da literatura brasileira em crônicas, né? Ela coloca assim, ó, por não estarem distraídos. Havia a levíssima embriaguez de andares junto. Alegria como quando se sente a garganta um pouco seca e se vê que, por admiração, se estava de boca entreaberta. Eles respiravam de antemão o ar que estava à frente. E ter esta sede era a própria água deles. Andavam por ruas e ruas, falando e rindo. Falavam e riam, sem dar matéria e peso à levíssima embriaguez que era a alegria da sede deles. Só por esse primeiro parágrafo, a gente percebe que ela está falando de uma situação bem banal, certo? Ela não identifica as personagens aqui, ela identifica por eles, mas nós vamos ver depois que é um casal que está passeando juntos, né? Um casal que está ali numa situação de um ter sede do outro, um casal enamorado. Então vejam que mesmo ela partindo de uma situação banal, de um passeio de um casal de namorados, né, partindo dessa situação banal, ela já traz referências metafóricas. Por isso a característica literária, né? Quando ela diz assim, a levíssima embriaguez, que era a alegria da sede deles. Então, quando associa essa questão da embriaguez, está fazendo uso de linguagem metafórica. Tá? Aí continua, por causa de carros e pessoas, às vezes eles se tocavam. E ao toque, a sede é a graça, mas as águas são uma beleza de escuras. E ao toque brilhava o brilho da água deles. A boca ficava um pouco mais seca de admiração. Como eles admiravam estarem juntos, até que tudo se transformou em não. Tudo se transformou em não quando eles quiseram essa mesma alegria deles. Então, a grande dança dos erros, o cerimonial das palavras desacertadas, ele procurava e não via. Ela não via o que ele não vira. Ela que estava ali, no entanto. No entanto, ele que estava ali. Tudo errou e havia a grande poeira das ruas e quanto mais erravam, mais com asperezas queriam, sem um sorriso. Tudo só porque tinham prestado atenção, só porque não estavam bastante distraídos, só porque, de súbito, exigentes e duros, quiseram ter o que já tinham. Tudo porque quiseram dar um nome, porque quiseram ser eles que eram. Foram, então, aprender que, não se estando distraído, o telefone não toca. E é preciso sair de casa para que a carta chegue. E quando o telefone finalmente toca, o deserto da espera já cortou os fios. Tudo, tudo por não estarem mais distraídos. Conseguiram acompanhar? Ela começa fazendo a referência, né, de um casal de namorados e depois eles mudam a relação. Agora não estão mais enamorados, agora eles estão casados. E agora é um cobrando o outro, um procurando pelo outro, um dizendo que está ali e o outro dizendo, não, eu é que estou, certo? Então, ali há uma situação de desencontro, de erros, né, que mostra aí a situação desse momento do casamento já de falhas desse relacionamento. E ela diz o porquê. Ela diz porque agora eles não estão mais distraídos. Eles estão querendo dar nome para as coisas. Eles não querem só sentir, eles estão distraídos, né? Que era a característica deles no início, né? A associação no início era exatamente essa, eles estavam andando distraídos. Por isso que eles conseguiam se conectar, por isso que eles tinham a sede um do outro. Agora não, depois do casamento, quando deram nome às coisas, né? Eles deixaram de estar distraídos, um cobrando o outro, e aí o final foi exatamente isso, né? Tudo por não estarem mais distraídos.
certo? Então, a Clarice Lispector, nessa pequena historinha, ela fala dos relacionamentos, né? E fala de uma forma muito aprofundada, né? Como às vezes muda, né? Você é muito apaixonado, de repente casa e aí as coisas não acontecem do jeito, não é o conto de fada, né? Do jeito que esperava, tá? E aí na sequência nós temos um outro gênero, que é o gênero notícia. Diferente da crônica, a notícia ela não tem a característica literária, certo? A crônica, ela transita entre o texto jornalístico e o texto literário, porque sai de uma situação real, mas passa por uma situação metaforizada dessa realidade. A notícia não. A notícia, ela tem o compromisso com a informação. Então, a notícia é um fato que aconteceu e o profissional da área, o jornalista, né? E hoje, não só o jornalista, hoje a notícia, qualquer pessoa que tem acesso à internet pode dar notícias e tudo mais, vai trazer essa notícia com a finalidade de dizer o que aconteceu. Então, a linguagem dentro da referência da notícia, ela é predominantemente uma linguagem objetiva, não tem marcas de estruturas, referências literárias, né? É um gênero textual que tem como objetivo informar. Isso tem que ficar na sua mente. Qual é o objetivo da notícia? Informar, tá? Fatos do dia a dia relevantes para a sociedade. Quando você assiste a um telejornal, quando você vai para os jornais digitais, você se depara com diversas notícias, são informações sobre os acontecimentos na sua cidade, acontecimento no seu estado, acontecimento no seu país, certo? Acontecimento no mundo de uma maneira geral. Tem a função social de relatar, descrever, de forma breve e objetiva, fatos, acontecimentos socialmente relevantes, né? Utiliza uma linguagem clara, acessível e impessoal, certo? Por isso que não tem marcas de referências literárias no texto notícia, né? Na estrutura do texto notícia, nós temos predominantemente a função denotativa. Tá? Não temos uso de referências metafóricas. Organiza-se basicamente com o título, a notícia tem que ter o título para chamar a atenção, né? Subtítulo, que são informações complementares do título, o lead, o que é o lead? É o primeiro parágrafo, às vezes o primeiro e o segundo, normalmente é o primeiro, mas às vezes pode ser o primeiro e o segundo, que traz as informações principais da notícia. Certo? Então, isso nós chamamos de lead. Lead é um corpo do texto notícia, certo? E aí teríamos depois o detalhamento dessa notícia, que seria as informações mais detalhadas, e o fechamento dela. Então, basicamente, é um texto curto que tem o objetivo de informar. Então, nós temos aqui um exemplo de notícia, né, associado aqui à linguagem da área médica. Ele diz assim, ó, médico brasileiro comanda primeiro transplante de rim de porco para humanos em cirurgia nos Estados Unidos. Então, isso aqui é o título da notícia, certo? Então, já sei que o que aconteceu. O que aconteceu? Nós temos ali um transplante de rim, né? No caso aí, quem fez esse transplante? O médico brasileiro. Então, isso nos interessa, né? Saber que o médico brasileiro está fazendo parte de uma equipe nos Estados Unidos para fazer algo que é diferenciado, né? Aí ele traz aqui, né, que é o subtítulo, o procedimento representa um marco importante na busca de fornecer órgãos mais prontamente disponíveis aos pacientes. Isso aqui é o subtítulo. O subtítulo é uma parte complementar do título, tá? E aqui nós teríamos o primeiro parágrafo que associa aí com o lead, né? Um homem de 62 anos, ó, como ele vai identificar, né? Um homem de 62 anos, com doença renal em estágio terminal, tornou-se o primeiro ser humano a receber um novo rim de um porco geneticamente modificado. Anunciaram médicos de Massachusetts, General Hospital, né, que eu vou pronunciar aqui no português mesmo, em Boston, nesta quinta-feira, 21. Então, o que ele diz? Ele está dizendo quem foi, certo? Onde foi, quando foi e o que foi. Geralmente são essas perguntas que são norteadoras do lead. O que aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, com quem aconteceu, certo? Então, nós temos aí as perguntas básicas nesse primeiro parágrafo, caracterizando o lead da notícia, certo? E aí depois nós temos parágrafos que complementam o corpo, fazendo
mais detalhamento sobre aquela notícia. Então, a cirurgia de 4 horas, olha como ele vem mais detalhado, realizada em 16 de março, foi comandada pelo médico brasileiro Leonardo Riella, que também é professor associado de Medicina e Cirurgia em Harvard, e representa um marco importante na busca de fornecer órgãos mais prontamente disponíveis aos pacientes, disse o hospital em uma comunicação. Aí nós temos aqui, Sheyman, havia recebido um transplante de rins, é o nome do paciente, humano, no mesmo hospital em 2018, após 7 anos de diálise, mas o órgão falhou após 5 anos e ele retornou aos tratamentos de diálise. O rim foi fornecido pela Genesis de um tal de Massachusetts, a pronúncia ali, a partir de um porco que havia sido geneticamente modificado para remover genes que poderiam ser prejudiciais a um receptor humano e adicionar certos genes humanos para melhorar a compatibilidade. Além disso, a empresa inativou determinados vírus inerentes ao porco que têm o potencial de infectar seres humanos. Os rins do porco criado pela Genesis e modificados de forma semelhante foram transplantados com sucesso em macacos que foram mantidos vivos por uma média de 176 dias e, em um caso, por mais de 2 anos, informaram os pesquisadores em outubro na revista Nature. Então, nós temos aqui os detalhamentos da notícia, Então, foi um transplante que aconteceu nos Estados Unidos, um médico brasileiro participou desse transplante, foi o comandante, da equipe, certo? E o transplante de rim, de um rim tirado de um porco, um rim geneticamente modificado de um porco. Então, você percebe depois o detalhamento desse acontecimento. Isso é a notícia, tá? Vamos lá. E aí, nós teríamos a complementação aqui, os medicamentos usados para ajudar a evitar a rejeição do órgão do porco pelo sistema imunológico do paciente, incluíram uma terapia experimental com anticorpos chamadas tal. Isso é só a complementação, certo? Do restante da notícia, ok? E aí, dentro dessa referência, nós vamos perceber que a notícia ela pode ter um corpo mais extenso, com mais detalhes, ou ela pode ter um corpo mais curto, dependendo da importância que aquela notícia tenha. Aqui ela é bem mais extensa, Por quê? Porque isso é uma situação inédita. Então, ele vai trazer aqui agora a questão do nome do transplante, não é isso? Xenotransplante, O transplante de órgãos ou tecidos de uma espécie para outra. Então, ele traz essa informação e depois ele traz aqui a questão do problema que aflige, muitas pessoas que aguardando na fila de transplante. Então, a notícia ela ficou mais extensa devido principalmente à questão da importância do acontecimento. Agora, às vezes a notícia é bem resumida, porque às vezes é uma notícia mais banal, e menos importante. Aqui nós vamos ver as características do gênero crônicas, como eu associei para vocês. Ele pede assim, são características da crônica. Primeiro, gênero narrativo marcado pela brevidade, correto. Eu disse para vocês que a crônica é um gênero curto, é um gênero breve, certo? Quando eu falo de breve, é de tamanho mesmo. Do mesmo jeito que a notícia também é um gênero curto, certo? É um texto curto. E narra fatos do cotidiano, foi a característica que nós vimos da crônica, Narra fatos do cotidiano, certo? Item 1, correto. Item 2, publicada em jornal ou revista, destina-se à leitura diária ou semanal, pois trata de acontecimentos cotidianos. Normalmente pode ser publicada porque é pequeno, pode ser publicada em jornal ou revista. Então, correto aqui o item 2 também. O item 3, obra de ficção de gênero narrativo, correto. Nós temos aí a crônica dentro da referência do gênero narrativo. Ela pode ser, apesar de ser baseada em fatos, certo? Ela traz associação aí de ficção, Mas é baseada em fatos reais. Mas a história que eu vou contar é uma história que pode estar na minha imaginação, Mas isso não está errado, eu posso colocar referência ficcional. Aí ele diz mais, apresenta narrador, claro que eu estou contando a história, tem um narrador. Apresenta personagem, essa história aconteceu com alguém, eu tenho personagens. Ponto de vista? Não. Aí a gente para bem aqui.
ponto de vista é característico não de texto narrativo, é característico de texto argumentativo, certo? Então, o item 3 está fora. O item 4, gênero que se define por extensão longa. Eu paro bem aqui. É extensão curta, certo? Então, nós não temos uma referência da narrativa, da crônica sendo uma narrativa longa. Quem é narrativa longa? Os romances, certo? As novelas, mas crônica não. Item 5, ele diz, tipo de texto que se caracteriza por envolver um remetente, um destinatário, geralmente é escrito em primeira pessoa. Não, isso aqui é característica não da crônica, isso aqui é característica de cartas, certo? Então, corretamente associado, nós teríamos aqui 1 e 2. Então, a opção correta, letra A. Tá? Então, atentem que a questão exigiu reconhecimento das características da crônica. Então, precisam atentar para essas informações. Aí, na segunda questão, ele traz assim, sobre o gênero textual notícia, agora ele quer a notícia, analisar os itens abaixo. Trata-se de um gênero textual do domínio discursivo jornalístico? Sim. Certo? Por que jornalístico? Porque está na área do jornalismo, certo? Está associado ali com a preocupação em noticiar, em informar sobre os acontecimentos. Então, verdade, o item 1 está correto. O item 2, tem como propósito comunicativo relatar fatos recentes? Sim. Também contar uma notícia que já aconteceu há muito tempo não nos interessa mais. A notícia ela tem que ser fresquinha. Terminou de acontecer, a gente já está antenado, já está sabendo. Então, de fato, está correto o item 2. O item 3, a fim de privilegiar a impessoalidade, é característico desse gênero o emprego de terceira pessoa do singular. Ok, certo? Eu posso trabalhar a estrutura, eu estou contando a história, eu não participo dela, eu estou contando terceira pessoa. Aí ele diz, outra característica linguística é a prevalência de verbos de ação com predomínio do tempo presente. Olha aqui, ó, eu estou contando o que já aconteceu, certo? Então, eu não vou usar verbo no presente, eu vou usar verbo no pretérito, é no passado. Então, elimina o item 3 por causa da última afirmativa, tá? Então, falsa. O item 4, em se tratando de construções em construção composicional, a notícia geralmente é composta por título, subtítulo ou título auxiliar, que é o outro nome do subtítulo, é o lead, que aqui está no inglês, né? Mas é a referência do lead, que é aquele primeiro parágrafo informando, né? Dando uma síntese da notícia, e o corpo da matéria. Tá? Quanto ao lead, trata-se geralmente do primeiro ou dos 2 primeiros parágrafos, respondendo as perguntas, as questões básicas da notícia. Quem, o que, quando, onde, como e por quê. Lembram que eu disse? O lead tem exatamente essa finalidade, responder essas perguntas. O que aconteceu, o que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Certo? Então, o item 4 é verdadeiro. Vamos ver a opção? Nós teríamos aqui 1 e 2, certo? 2 e 3, tá? 1, 2 e 4, 3 e 4. Opção correta, 1, 2 e 4, ok? Certo? Finalizamos a nossa aula de hoje. Agradeço a atenção de vocês. Mais uma vez, lembrando, vocês precisam acessar o plano de estudo, porque lá tem mais detalhes a parte teórica desse material que nós terminamos de ver e também as questões gabaritadas para vocês resolverem. É bom praticar para treinar aí o olhar para essas informações, para essas características desses gêneros, tá? Sigam as redes sociais da plataforma Gonçalves Dias, né? Nossas redes sociais, o Instagram, o YouTube. Dê aí o seu joinha, o seu like, compartilhe com quem você acha que, de fato, necessita dessas informações que nós terminamos de trabalhar. Tá? Agradeço demais a atenção de vocês, um beijo no coração e até o nosso próximo vídeo.